Uma flor de cada lugar, para o meu jardim vou trazer, só pro meu amor enxergar. Quanto é grande o meu bem-querer, vou pedir a Deus pra mandar cá pra terra um querubim, pra fazer estátua falar e seu olho olhar só pra mim. Boa noite. Meu nome é Evenilda da Penha Silva, nome artístico Ive Penha. Sou a filha mais velha do casal seu Floriano da Penha, pedreiro, e Dona Valdeia, doméstica. Eu e meus 5 irmãos nascemos em Duque de Caxias, mas no município do Olavo Bilac, né? E aí eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre o meu interesse pelo teatro, como eu me tornei essa atriz que hoje sou. Bem, tudo se deu ao meu pai, tudo se deve ao seu Floriano, que sempre foi um grande contador de história. O meu pai, ele e minha mãe são de Campos dos Goitacazes. E meu pai dançou embaixo de boi-bumbá, frequentou, andou muito em folias de reis. E meu pai contava essas histórias, nos ensinava as músicas. Ele ensaiava até como ele dançava embaixo do boi, para mim e para meus irmãos. E ele tinha tanta propriedade dessa cultura campista que isso me interessou. E tudo se acentuou quando a minha mãe, na década de 60, começou a assistir as novelas no rádio. Nossa, era maravilhoso. Eu me colocava como aqueles personagens. Eu chorava quando a história era triste, eu sorria, eu gargalhava quando era uma coisa alegre. E tudo isso foi me motivando, que às vezes eu estava lavando louça e eu estava chorando, estava aos prantos, ou então gargalhando. E aí meu pai começou a se incomodar e perguntar o porquê disso. E aí eu falei que eu quero ser atriz. Meu pai começou a falar das dificuldades, de como seria isso. Pobres, negros, da Baixada Fluminense. Eu nunca tinha ido a um teatro, nunca tinha assistido a um espetáculo. E ele não tinha dinheiro para que eu pudesse fazer um curso de teatro. Ele apontou todas as dificuldades. Mesmo assim eu falei, eu vou ser atriz. Um dia vocês vão me ver no teatro. E aí, meu pai só disse uma coisa que eu e meus irmãos guardamos. Ele só falou, vocês não trabalham, eu só quero que vocês estudem. Para ser alguma coisa tem que estudar. E nós estudamos. Estudamos muito. Sempre fomos os melhores da turma. Eu nunca tirei nota menos que 8. E devido a esse meu empenho na escola, eu era sempre notada pelos professores. E quando tinha as festividades na escola, eu era chamada para declamar poesias. Os outros liam nos papéis que as professoras davam. Eu decorava, falava sem o papel. Os professores elogiavam. Nossa, que cabeça, que inteligência, como ela guarda tudo isso na cabeça. E daí eu fui pro ginasial. Na minha época, o ensino fundamental hoje era o antigo ginasial. E quando eu fui pro ginásio, qual foi a minha surpresa? Que meu professor de história, o professor Edielio Mendonça, ele participava de um grupo teatral. Falei, é a minha oportunidade, né? Eu tenho que me aproximar desse professor. E minha letra no primário já era bonita. E aí eu sempre que passava os deveres no quadro, quando chegou no ginásio, também foi da mesma forma. Eu passava os deveres para a professora de português, de matemática. E aí quando o professor de história chegou e viu a minha letra, eu também comecei a passar dever no quadro, me aproximar dele. E numa das vezes, eu levando os livros para a sala dos professores, aí eu vi ele convidar o povo para assistir uma peça, no qual ele fazia parte como ator. E aí eu comecei a instigar esse professor a montar uma peça
com os alunos da turma. No final do ano, já estava terminando o curso ginasial, então que nós pudéssemos apresentar um espetáculo para a escola toda. Custei, mas eu consegui com que ele montasse Quem Casa Quer Casa, de Martins Pena. E lá estava eu, no palco. Só que eu estaria só dançando para mudança de cenário, porque todo o grupo eram brancos, loiros, olhos azuis, e eu, negra. Então aí eu vi o que meu pai estava tentando me dizer quando eu ainda estava no primário. Mas eu persisti, era o que eu queria. Eu queria isso, estar no palco. E aí eu decorei o texto da Olaya. E uma semana antes da estreia do espetáculo, a menina que fazia Olaya teve um problema familiar e não pôde estar presente. E aí eu falei lá do cantinho, professor, eu sei esse texto. Ele me botou no palco e eu sabia todo o texto, toda a marcação. E no dia da estreia lá estava eu, sendo a Olaya, a principal desse espetáculo. E depois daí o professor me levou para o teatro, no qual ele dava aula de teatro, no Teatro Armando Melo, em Duque de Caxias. Eu fiz essa aula. O término foi um espetáculo Pedro Mico, de Antônio Calado. E mais uma vez eu era a principal do espetáculo. E daí eu não parei mais. Depois o professor me falou sobre uma reunião que estava tendo de um grupo que estava se formando em Duque de Caxias. O grupo tal, Teatro de Abertura Lúdica. E nessa época, Caxias tinha a TV Marcha Bomba, tinha esses agitos culturais menores. Não um grupo que pudesse representar Duque de Caxias em outros lugares. E o grupo tal montou Sacos e Canudos. E lá estava nós, desbravando, levando o nome de Caxias para o Rio de Janeiro, nos grandes teatros. Lá estava o grupo tal, saindo nos jornais. Nós estávamos fomentando a cultura em Caxias. E esse grupo, o único grupo da Baixada, ganhou o prêmio Molière, categoria grupo. E eu, do grupo tal, ainda estou aqui. Continuei nessa lida, nesse fazer cultural. Caxias foi engrandecido, Caxias foi um boom para Caxias. Muitos que não nos assistiram em Caxias foram para a cidade, para os grandes teatros lá na cidade para nos assistir. E os jornais, todas as manchetes do Globo, o Dia, tudo quanto era manchete, era o grupo tal de Duque de Caxias. E nós estávamos lá, nas primeiras páginas, levando Caxias, falando sobre a cultura. Porque no espetáculo, esse espetáculo, Sacos e Canudos, ele era de uma antepeça que falava sobre fatos reais, que não eram mera coincidência. E isso aí, nós falávamos das mazelas do povo da Baixada. E nós estávamos levando Duque de Caxias para o mundo. Nós nos encontramos no final da década de 70, quando fizemos parte do grupo tal, aquele grupo que revelou para o Brasil todo, Duque de Caxias, através do espetáculo Sacos e Canudos, que nós ganhamos o prêmio Molière, que era um prêmio importante na época. E de lá para cá a coisa foi cada vez mais se acentuando, seu talento foi cada vez mais sendo depurado, e hoje em dia a gente vê uma atriz completa no palco, né? A Ive tem a facilidade de, mesmo com uma estatura baixa, ficar uma gigante em cena, tendo um domínio muito grande do que está fazendo e uma espontaneidade, uma vontade no palco que é raro encontrar em algumas atrizes. Eu acho que essa trajetória é vitoriosa e que eu espero que se prolongue por muito e muito tempo, porque o sorriso cativante que ela tem e que ela passa para os seus personagens
é uma coisa que acompanha qualquer espectador por muito e muito tempo. Venilda da Penha Silva. Assim que eu conheci a Ive. E foi lá no Teatro Armando Melo, há muitos anos atrás, no curso do professor Edélio Mendonça, curso de formação e informação teatral. E muitos anos se passaram, e o nome mudou, encurtou, ficou Ive Penha, mas o nome, significado agora é muito grande. Para mim, a Ive é o sinônimo, é o significado de um talento e mais do que isso, uma resistência teatral, né? Porque fazer teatro na Baixada não é para qualquer um. É resistir, né? E ano vai, ano vem, eu vou e volto, a gente se encontra, reencontra, e a Ive está sempre com um projeto novo e está sempre subindo nos palcos. Pessoas desistem, fazem pausa, não voltam mais, mas a Ive não para. Então, eu quero me deixar aqui a minha admiração por essa atriz brasileira tão talentosa, que é a Ive Penha. Desde lá que nós dividimos o palco juntas com Sacos e Canudos, a Ive não parou, com projetos paralelos de família, de educação, estão trabalhando, mas o teatro sempre fazendo parte da vida dela. Isso aí é uma coisa muito admirável. Ive é sinônimo de resistência. Viva a Ive Penha, minha amiga querida. Desejo para você muitos, muitos sucessos e muito, muito mais prêmios que você merece. E eu sei que você não vai parar nunca, então a carreira ainda, você vai falar muita coisa ainda nesses palcos do Brasil. Mas se isso enfim não basta, vou virar do avesso o céu, o abraço de Vênus lhe dá, entregar de Saturno o anel, vou pra Santo Antônio.